Ó meu querido Pai, nós entramos na Tua presença, sempre com uma imensa gratidão, porque o Senhor realmente é muito bom. Muito obrigada, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esta manhã, obrigada por este chamado, obrigada, meu Deus, mais um dia, o dia da semana, primeiro dia da semana. Nós começamos bem, começamos na igreja, no templo, dando prioridade ao Senhor. Nós estamos cometendo a loucura de muitos que neste momento simplesmente passaram por cima de uma lei tão forte, tão poderosa, que é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não passamos por cima dessa lei, uma lei que é acompanhada de promessas imensas. Damos prioridade ao Senhor, e o Senhor acrescenta tudo. Nós sabemos que é impossível alguém ser bem-sucedido passando por cima das suas leis espirituais. É impossível alguém ser bem-sucedido deixando o Senhor para depois, colocando o Senhor, meu Deus, num lugar que não é seu, por causa de qualquer coisa, seja porque preciso agradar alguém, porque não sei dizer não, porque por causa de dinheiro, seja qual for a situação, nenhuma o Senhor aceita como justificativa. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, todos que têm dado prioridade ao Senhor vão entender perfeitamente o quanto dar prioridade ao Senhor. Mas não apenas no dia do arrebatamento, mas no dia a dia. Nós sabemos que quando nós damos prioridade ao Senhor, a nossa vida é abençoada, tem um curso diferente. Até porque as Escrituras, elas não são apenas a Tua palavra para a salvação, mas é para a vida. Ela nos ensina como conduzirmos a vida, a família, criarmos os filhos, como trabalharmos. Ela nos ensina sobre tudo, na verdade, o que seria de nós sem as Escrituras, porque é o nosso norte, a nossa direção, é o que nos orienta, é o que nos conduz. Não é apenas para a salvação, mas para vivermos com qualidade aqui. E as pessoas que não dão crédito a ela, simplesmente ignoram, elas ficam enxugando gelo, essa é a verdade. Elas passam a vida enxugando gelo. E perguntam por que eu nunca saio do lugar, nada flui, não vai a lugar nenhum, eu não vou, eu não tenho avanços. Mas a grande maioria, a resposta está nessa lei tão forte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu oro para que a sua igreja, aqueles que têm dito que creem no Senhor, se portem com temor diante das suas leis espirituais, se curvem diante delas, reverenciem e entendam que a única forma de sermos felizes, abençoados, bem-sucedidos, é dando prioridade ao Senhor em tudo, na vida. Do momento em que nos levantamos e nos curvamos diante do Senhor, a hora que vamos nos sentar para tomar uma refeição, ou quando vamos nos deitar, ou vamos trabalhar, ou quando vamos nos deitar, seja o que for, o Senhor quer estar envolvido em tudo, o Senhor quer estar em tudo.
Ó Deus, eu oro para que nesta última hora nenhum se perca, nenhum. Passa do teu sangue, passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre mentes e corações, passa do teu sangue sobre os templos, os líderes, o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue, meu Deus, sobre mentes, pensamentos, sobre corações, sentimentos, emoções. Passa do teu sangue sobre olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre essa reunião. Passa do teu sangue sobre o nosso dia. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu consagro esse trabalho ao Senhor, que possamos atingir o resultado, o propósito, que todos sejam imensamente abençoados e renovados e transformados, que tenhamos uma manhã extraordinária, com muitos frutos, que tenhamos uma colheita imensa deste trabalho, desta manhã. Eu consagro esse domingo ao Senhor. Eu consagro este trabalho ao Senhor. Eu consagro através desse domingo, que é o primeiro dia da semana, toda a nossa semana. Porque as pessoas que estão aqui, dando prioridade ao Senhor, domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana, estão dando prioridade ao Senhor. Essa atitude de priorizar o Senhor está trazendo bênção e consagrando toda semana, sem dúvida nenhuma. Eu consagro essa semana, esse dia, essa semana ao Senhor, para que o teu povo tenha boas notícias, boas novas, para que todos sejam imensamente fortalecidos. Eu repreendo todas as obras do mal, atitudes contrárias, setas demoníacas, ferramentas preparadas, todo laço, tudo que foi armado e preparado para atrapalhar essa reunião, para roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus toda a ferramenta preparada, todo laço infernal, toda atuação demoníaca para atrapalhar. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre o trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião. O sangue de Jesus tem poder sobre cada vida. O sangue de Jesus tem poder sobre esse trabalho. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o nosso povo. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso povo em todo lugar. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, sobre esse trabalho, sobre esse domingo, sobre a nossa semana. Eu consagro tudo ao Senhor e tomo posse de vitórias, de livramentos, de respostas, de definições. Que a palavra entre de forma revelada e transforme radicalmente mentes e corações. Que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, mas que seja uma reunião de mudança mesmo. Que seja um dia de decisão, um dia de milagres, porque o maior milagre, meu Pai, é o da transformação interna, é o da mudança interna. Esse é o maior milagre. O maior milagre é aquele que acontece dentro da gente. É aquele que aconteceu com Zaqueu. Foi o maior milagre. Ele não foi curado de algo, um demônio. Aparentemente havia uma possessão, mas não vemos nada voltado para isso. Mas vemos um homem que teve o seu interior mudado, o seu caráter mudado. E quando o caráter de uma pessoa é mudado, quando o caráter, a mudança interna acontece, então essa pessoa, o Senhor pode trabalhar com ela, porque ela está dando condições para o Senhor trabalhar com ela. E o Senhor quer liberdade para trabalhar na nossa vida. Quero te agradecer por tudo, eu te amo.
Agradeço por essa oportunidade mais uma vez, pela vida, pela salvação. Entrego tudo nas tuas mãos, peço unção e poder, porque não temos nada, tudo provém do Senhor. Muito obrigada, nós te amamos e te honramos. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima e nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz assim, ó. No Salmo 42, 7, vou ler nas duas traduções. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, que são cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. A Bíblia deixa claro que um problema pode puxar outro problema, que é um pecado que puxa outro pecado. E essa cachoeira é uma queda gigante, com grande volume de água. Então, fala de uma queda muito grande, porque o abismo é algo profundo. E um abismo, de acordo com a palavra de Deus, e na vida nós podemos verificar isso, ele realmente vai puxar um outro abismo. Um pecado sempre vai puxar um outro pecado. Essa semana, o meu irmão me mandou um áudio, e aí eu peguei o texto que estava no áudio, que foi feito por um teólogo e psicanalista chamado Almir Favarin. Eu quero ler para você, que ele diz assim, ó, esquizofrenia social. Depois alguns membros até enviaram, porque eu acho que muitos já até viram. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos, sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados, com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes. Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há o incentivo e o patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. E há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade, viver a homossexualidade, mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Se ser a favor da família e religião é ditadura, mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser o ensaio. Ele escreveu, eu não o conheço, mas muito sábio, profundo, sem contar que nós sabemos, um jovem, para tirar a carta, ele precisa ter 18 anos. Mas ele pode votar com 16. Mas se ele matar alguém com 12 ou 13 anos, ele é chamado de criança e ele não pode responder. Mas ele pode definir já, e quem leu uma revista semanal
que uma reportagem saiu recente, eu até falei sobre isso, sabe que crianças de 5, 6 anos já estão se portando da maneira que escolheram, nasceram com um sexo, mas agora não se veem, têm uma cabeça diferente, e num corpo, é o que é alegado, a minha cabeça não é compatível com o meu corpo. Isso, uma criança de 5 anos já tem o poder de decidir. Saiu também essa semana que no Canadá já foi aprovado, isso não é especulação, isso saiu em meios sérios, são fontes sérias, que já foi aprovado no Canadá o sexo entre animais. Aí alguém vai dizer, bom, mas precisava aprovar se isso já acontece tanto? Pois é, o diabo, ele não tem limite para inventar novas maneiras de fazer o mal. Não tem limite. Então, aí você pode fazer algo que é bizarro, dentro da legalidade. É legal, totalmente legal. A lei que aprova, que permite que eu tenha um relacionamento sexual com um bichinho de estimação. Aí as pessoas ouvem isso, elas pensam, ó, meu Deus, como disse o Senhor aqui, né? Esse é o fim dos tempos. Nós já sabemos, os cristãos, que é o fim dos tempos. E que um abismo vai puxar sempre outro abismo. E que, a partir do momento que uma pessoa passa por cima de tudo que a palavra de Deus ensina, ela vai ser entregue a uma disposição mental reprovável. Então, que o mundo viva assim, não é uma surpresa para nós, apesar de ser chocante algumas coisas, nós sabemos que a tendência do mundo é só piorar. É mais escuridão e mais escuridão. Mas a igreja tem que brilhar cada vez mais e salgar. Então, não me assusta ver um mundano pecar. O assustador é quando nós vemos cristãos fazendo concessões, cristãos não se impondo, cristãos mais envergonhando do que outra coisa. Essa semana eu vi uma coisa, alguém que sempre se apresentou como evangélica, falando algo, e aí a pessoa que estava junto com ela disse, não, as pessoas, porque agora tem essa onda, eu posso ser o que eu quiser ser. E aí foi o que essa pessoa disse, não, a gente pode ser o que quiser, se eu quiser ser esse barril, tinha um barril assim, se eu quiser ser esse barril, eu posso ser esse barril. Aí a pessoa que se apresenta sempre como evangélica, disse, é isso mesmo, que cada um cuide da sua vida, se a pessoa quiser ser um barril, que ela seja um barril, e riam, como que assim, eu posso ser realmente o que eu quiser. É verdade. Alguém vai dizer assim, mas não pode, bicho? Pode. Você pode ser o que você quiser, você tem um livre-arbítrio, você pode escolher, você quer ser um barril? Você quer ser um animal? Como tem pessoas já fazendo, assim, trilhões de cirurgias plásticas para se parecerem com extraterrestre, que nem existe, são figuras demoníacas, para se parecerem com lagartos, com bonecos. Você já deve ter visto isso, e são coisas, assim, bizarras. O dia que eu vi o homem que queria se parecer com um lagarto, eu fiquei chocada.
Era um lagarto mesmo. É uma coisa nojenta. É uma coisa louca. Não é de uma pessoa normal, claro que não. Uma pessoa que tem sanidade não faz uma coisa dessa com ela. Mas a possessão demoníaca e um vazio muito grande leva as pessoas para esse tipo de comportamento, para esse nível mental, para essa disposição mental reprovável que Deus as entrega, porque elas não ouvem a Deus. Elas não ouvem. E a cada dia que passa, você vê coisas mais loucas, coisas mais fora do padrão que Deus criou. Porque Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Ele nos criou para sermos, para dominarmos, ele nos fez parecidos com ele. Tanto que, se você ler sobre a criação, aquilo que mais tem destaque, que é o principal e que foi dado todo o poder, foi o homem. O resto faz parte de um cenário. Mas o homem sempre foi a parte principal. Então, você imagina Deus do céu olhando isso e vendo que ele fez o ser humano, a imagem e semelhança dele. E agora o ser humano quer se parecer com um lagarto, com um bicho. O ser humano está se mutilando e se autodestruindo e destrói com tudo. Nós olhamos para fora e essa é a condição do mundo. O mundo precisa de algo verdadeiro, porque tudo lá fora é mentira. Porque a única coisa que pode combater a mentira é a verdade. A única coisa que pode combater essa bipolaridade é o equilíbrio. Então, sem equilíbrio, as pessoas vão continuar dessa maneira, bipolares, não sabem o que elas querem. E a igreja, ela precisa ter um papel muito firme, sério, de sal, de luz. Por isso que os cristãos precisam ter um comportamento diferenciado. Porque todo dia, e o nosso país é o maior país cristão, é um país basicamente cristão, entre católicos e evangélicos, mas você vê um comportamento anticristão. Um comportamento totalmente fora. Não é um comportamento de um cristão, de alguém que ouve a palavra, mas de alguém que parece que, de pessoas que vivem sem nenhuma direção vinda de Deus. E a maioria foi levada desde pequena, como eu, por exemplo. Eu fui levada na igreja católica, pequenininha, tanto que às vezes eu tinha uma sede, eu já até contei isso, que eu com 6 anos de idade, eu morava quase que do lado da igreja católica, e eu pegava meus irmãos e levava para a igreja e ficava sentada lá no banco. Eu tinha sede. E aí foi quando a minha mãe se converteu, e ele começou a ensinar a palavra, e ela tinha em casa, eu lembro de um quadro do Anjo da Guarda, e o dia que eu cheguei, a primeira coisa que eu fazia todo dia quando eu chegava era olhar para aquele quadro. E quando eu cheguei que o quadro não estava lá, eu fui depressa nela. E a minha mãe nunca foi muito de dar explicações e tal, ela disse, queimei e acabou, nem deu muita explicação. E eu corri para o fundo do quintal para ver, e eu lembro de eu sentir aquela dor, como minha mãe pôde queimar esse quadro. E aí, depois, ela veio explicar que aquilo não era uma coisa bíblica, que não era comum, correto, e começou a dar explicações, e eu comecei a entender. Então, a maioria de nós tivemos algum tipo de ensinamento. E aí, o que acontece quando a pessoa vai olhando para fora?
ela vai esquecendo o que ela tem recebido de Deus, e de alguma maneira ela começa a ser respingada por toda essa situação demoníaca que acontece aí fora. Então, o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando uma pessoa dá lugar à incredulidade, ela permite que o mal cegue o entendimento dela. E é quando ela começa a não ver. E a ter um comportamento que não glorifica o nome do Senhor. E nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós não podemos ter um comportamento que não exalte o nome do Senhor, que não glorifica o nome do Senhor. Porque o mundo está piorando, mas a igreja do Senhor Jesus precisa brilhar cada vez mais. Aquele que leva o nome do Senhor na vida, não pode se deixar contaminar e ser influenciado por esse mundo. Mas nós precisamos ter um posicionamento firme de acolher as pessoas que precisam de ajuda. Todavia, não podemos nos render a um sistema demoníaco que tem sido preparado dia após dia para o anticristo assumir. Então, você vê que tudo que é ante a nossa fé cristã é o que tem crescido. Com apoio das autoridades, leis têm sido feitas. O que eu disse, foi até interessante, que eu disse daqui a pouco, vai ser normal alguém entrar de braço dado, com segurando na pata, aliás, do seu animal de estimação. Pois já saiu, já foi legalizada, aprovada a lei, que não é crime mais fazer sexo com animal de estimação no Canadá. Então, isso, nós ouvimos isso, meu Deus, que coisa mais bizarra, mais louca. Mas é para essa direção que o mundo está caminhando cada vez mais, porque o vazio, a distância de Deus, as pessoas não dão crédito a Deus. Então, um abismo vai chamar sempre outro abismo. E nós que andamos com Deus, nós sabemos que é exatamente isso, é exatamente assim. Um pecado, ele nunca fica só. Ele sempre puxa outro. Nós vamos ver hoje com Davi que foi assim. Mas nós podemos lembrar, os líderes religiosos começaram com o pecado da inveja. Logo partiu para homicídio. Depois eles já tinham mandaram soltar um rebelde assassino que foi Barrabás. Então você vê que não há limite. Um pecado puxa outro pecado. Nós vemos isso na palavra de Deus. E nós precisamos prestar atenção que todas as pessoas que deram origem, que foram pioneiras, precursoras de alguma coisa, elas vão pagar mais caro por isso. Então, todas as pessoas que levantaram a bandeira, que deram apoio a algo, que elas vão lá e elas têm o poder de fazer diferente, mas elas vão e usam o poder exatamente para avalizar algo demoníaco diante de Deus. Elas são culpadas não apenas pelo sangue delas, mas pelo sangue de todas essas pessoas que elas contaminaram. Nós vemos isso na palavra de Deus. Jeroboão, quando a Bíblia fala dos pecados de Jeroboão e fala da casa de Acabe, a Bíblia está falando de pessoas e usa essa expressão, que fizeram o meu povo pecar. Então, a Bíblia fala diversas vezes sobre a pessoa que faz um outro tropeçar. Ai daquele que faz alguém tropeçar. Ai daquele que leva alguém a pecar. Ai daquele que contribuiu para isso. Porque Jeroboão fez 2 bezerros e disse o quê? Veja aí, Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. E levou, e o povo
influenciado por aquela liderança, que é o que nós precisamos tomar muito cuidado, tudo é homogeneia. Tudo é homogeneia. Tudo tem a ver com um domínio sobre o outro. Então, é o mais forte. É aquele que tem uma influência sobre o outro. O que ele faz? Ele usa, eu posso usar a minha influência para te levar para o caminho certo, mas eu também posso usar a minha influência para levar para o caminho errado. E isso é no mundo, isso é dentro da religião, isso é no governo, isso é em todo lugar. Em todo lugar. Você vê as pessoas usando do poder que tem, da autoridade que tem, da influência que tem, para levar as pessoas para o pior lugar. Você está entendendo isso? Então, você precisa tomar cuidado, porque isso acontece na sua casa. Você tem um poder, você tem uma influência. Você leva a sua família para que direção? As pessoas que estão lá no governo, elas têm uma influência, elas têm um poder. As pessoas que estão na mídia, elas têm uma influência, elas têm um poder. Então, como está sendo usado essa influência, esse poder? As pessoas que estão fazendo outras pecarem, estão induzindo ao erro, com a sua influência, o preço que elas vão pagar é muito maior. Tanto que Jeroboão, com Acabe, e todos os descendentes de Jeroboão, e todos os descendentes de Acabe, pagaram um preço muito alto. Muito alto, porque eles fizeram Israel pecar. E o que nós vemos hoje? Entram esses artistas, abraçam qualquer ideia bizarra, vão lá e usam da influência que tem sobre as pessoas, e aí sai um monte de Maria, vai com as outras, fazendo a mesma coisa que eles. Nós vemos isso em toda parte. As pessoas fazendo uso do poder que tem, da influência que tem, da autoridade que tem, para induzir ao erro. Isso é lamentável, mas é muito importante que você tenha consciência disso. Todo mundo tem uma influência. Todo mundo tem o seu campo de influência. Todo mundo tem seu púlpito. Todo mundo influencia alguém. Como você tem influenciado? Que influência você tem exercido sobre as pessoas que estão aí, com você, ao seu redor, sobre o seu poder, sobre a sua liderança? Que tipo de influência você tem exercido? Porque a influência que nós causamos nas pessoas, a forma como você influencia, pode te abençoar, como pode trazer problemas para a sua vida também. Quem deu origem, você vê aí essas pessoas que têm defendido um monte de coisas, por exemplo, essa ideologia de gênero, que não há comprovação científica. Essas pessoas que têm defendido isso, que deram origem a isso, e levantaram bandeiras, e estão aí palestrando, defendendo isso. O preço que elas vão pagar é ainda maior. Essas pessoas que estão na mídia, que têm um poder de influência, usam mal, defendendo coisas que Deus abomina, elas vão pagar um preço maior, porque elas estão atingindo, elas acham que é bom a quantidade de gente que elas estão atingindo. Seria bom se elas estivessem contribuindo para o bem dessas pessoas. Mas quando você está contribuindo para o mal dessas pessoas, isso vai voltar contra você. Então, é grave, nós precisamos levar isso a sério, porque às vezes você olha e vê gente famosa, seria melhor que ela não fosse. Porque ela está fazendo cada coisa estúpida e levando um monte de gente a fazer coisas estúpidas. E ela não sabe o peso espiritual, ela pode achar que não é nada.
e achar maravilhoso ter aquele monte de seguidores, ter aquele monte de coisa, gente fazendo. Ela acha aquilo maravilhoso, só que ela é responsável pelo sangue de todas aquelas pessoas que ela está influenciando. Você está ouvindo isso? Mas o sujeito não pensa nisso, ele só pensa no poder, na fama, eu tenho influência sobre esse monte de gente, e alguns ainda fazem piadas bizarras com as pessoas, sabe? E a pessoa nem continua lá, não tem respeito nenhum pelo seu público, mas cegos saem imitando pessoas perdidas, perversas, dominadas pelo diabo. Estão sendo influenciadas pelo próprio diabo, porque o diabo precisa de um corpo. E naturalmente que ele adora usar esses que têm um poder e se sentem assim, realmente poderosos, porque vão alcançar muito mais para a sua própria condenação e destruição. Para a sua própria condenação. Porque toda vez que alguém influencia negativamente, faz alguém cair. Por isso que nós, como cristãos, como obreiros, como crentes em Jesus, precisamos tomar um cuidado danado. Porque você influencia, ainda que sejam poucas pessoas, mas você está influenciando. E essas pessoas estão influenciando outras, que estão influenciando outras, que estão influenciando outras. E dentro do meio cristão, direto tem um cristão que quer ser famoso, que quer estar na mídia. E sabe o que eu lamento? Dá um bom dia a cavalo. Um grande número não falam pelos cotovelos, não falam nada, um grande número, não fala nada que acrescenta. Não acrescenta nada, você não sai melhor. E diz assim, eu quero Jesus por causa dessa pessoa. Mas, às vezes, diminui ainda mais, porque é um tal de querer parecer com o mundo. Você não vê o mundo querer parecer com crente, mas crente quer parecer com o mundo. Quer ter expressões do mundo, ter a cara do mundo, o jeito do mundo. Agora, o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Por que eu vou querer alguma coisa desse mundo? Por quê que eu vou querer? Eu não vou querer nada. Sabe? E, às vezes, alguns vão nesses programas, um grande número desses programas também são pagos. Acreditem. Acredite que tem gente que aparece em programa sendo homenageado, mas ele pagou. Não vou perder tempo com isso. Eu já recebi vários convites. Esses dias eu estava viajando ainda, meu filho ainda me falou de um outro convite, numa outra rede, não sei, direto tem um convite. Mas eu não aceito. Não aceito nem de graça, quanto mais pagando. Nem de graça. Não aceitei os de graça, vou aceitar pagando. Eu não sei, eu não concebo a ideia de eu estar lá, vendo vídeos, alguém me homenageando, família falando, todo mundo falando, e eu saber que eu paguei por trás. Não entra na minha cabeça. E depois eu não gosto de nada disso. Nada disso. Outro dia eu estava aqui, entrou, era uma outra situação, outra revista. Eu não aceito. Até o presente momento, Deus não tem me deixado, e eu ouço a Deus, não é para você. Eu não aceito. Eu também, porque eu não quero. Não é o que eu quero. Não foi o que eu quis para a minha vida. Não é o que eu estou buscando. O que eu estou buscando é ensinar você a ir para o céu. Nós vamos juntos para o céu. Eu não quero mais nada que isso. Vamos para o céu. Para Ele, toda honra e glória. Só Ele merece.
Exatamente isso. Só Jesus merece honra e glória. Não quero mais nada que isso. Se você começa a aceitar um negócio, você vai vendo, é um atrás do outro. Sem eu ter aceitado convites, eu fico vendo. E se eu tivesse em vários que vieram, isso não tem, você não para. É mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa, você não para. E eu, na minha visão, eu vou acabar me distraindo e vai roubar energia do foco do meu projeto, do projeto que Deus tem para comigo na vida. E eu não quero isso. Então, não tenho esse interesse. Então, e depois, é o que eu penso também. Eu vou lá, eu preciso de Deus. Se Deus não me apoiar, pode ser um fiasco. Vai que eu também falo alguma besteira. Não quero falar besteira. Quero falar só o que vai edificar. Eu quero cumprir com o meu propósito. Eu quero vir aqui e ter certeza. Eu te dei uma direção à luz da palavra de Deus, não da minha cabeça, porque eu não quero nada nem da minha cabeça, porque não serve, não ajuda a mim mesma. Eu quero da cabeça de Deus. Então, quando nós pegamos da cabeça de Deus e colocamos na nossa vida, é quando a nossa vida vai tomando o rumo certo. É que a nossa vida vai sendo abençoada, vai sendo cuidada. E o que é mais triste é que alguns não têm ficado com a cabeça de Deus, com os pensamentos de Deus, que é a palavra de Deus, mas com essa influência demoníaca que há nesse mundo. Aqui, em Provérbios 6, 27 a 28, diz assim, ó, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Pode alguém botar a mão no fogo e dizer assim, ela pode até dizer, eu vou botar o dedo no fogo e não vou me queimar. Você vai se queimar. Eu vou me jogar nessa piscina e não vou me molhar. Você vai se molhar. Você coloca fogo no peito, você vai queimar a roupa. Você vai andar sobre brasas, você vai queimar os pés. Quer dizer, tem coisa que não adianta você brincar, você ignorar, você se enganar, que você vai fazer e não vai ter consequências. Um abismo puxa outro abismo, e a queda é muito grande. 1 Coríntios 10, 31 diz assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, uma coisa simples, comer, beber, ou qualquer, a Bíblia está dizendo qualquer outra coisa, qualquer, que seja para a glória de Deus. Então, qual é a pergunta que nós temos que fazer? Isso aqui vai glorificar o nome do Senhor? Isso que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Isso aqui está honrando a Deus? Eu penso que apenas com esse versículo você já tem uma direção e resposta para tomar decisões em tudo na sua vida. Porque se uma coisa não glorifica a Deus, Deus não está lá. Se uma coisa não honra a Deus, Deus não está lá. Por que que eu vou estar em algo? Por que que eu vou fazer algo que não glorifica a Deus? Paulo disse, se for comer, beber ou qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, se isso não estiver glorificando a Deus, é uma estupidez você permanecer com isso. Tudo, qualquer coisa, uma coisa pequena, comer e beber, qualquer outra coisa, isso está glorificando a Deus? Como eu disse a semana passada, tem excessos, Deus não está nos excessos, o diabo está nos excessos. Glorifica a Deus? 1 Coríntios 6, 12, tudo me é permitido. Você tem o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser. Eu posso ser o que eu quiser ser. Se eu quiser ser um barril, eu vou ser um barril. Você pode ser um barril, você quer ser um barril, vira um barril. Tudo
tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Espera aí, sim, eu tenho livre-arbítrio, mas isso convém? Isso vai edificar? Isso vai glorificar Deus? Isso vai ser uma bênção na minha vida? Qual o retorno que eu vou ter disso? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Espera aí, isso está me dominando? O que está me dominando? A comida me domina? As emoções me dominam? Os pensamentos me dominam? Um legalismo me domina? A minha carne está dominando? O que está dominando a minha vida? O dinheiro me domina? A imoralidade me domina? A cobiça me domina? Vamos lá no fundo, o que domina você? O que tem dominado você? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. O que convém? Será que, tudo bem, eu posso fazer isso aqui, mas isso convém? Eu fiz essa pergunta, isso glorifica a Deus? Tem excessos? Convém? Qual o retorno que eu vou ter disso? Estou repetindo. O que isso vai trazer no final para mim? Sabendo que palavras, atitudes e decisões são sementes, que você nunca vai poder se livrar disso. São sementes. Não adianta você ignorar essa parte. Você pode ignorar, mas isso não vai mudar. Palavras, atitudes, decisões são sementes que germinam. Então, no final, não adianta eu dizer, eu não quero colher isso. Eu vou colher o que eu plantei. A Bíblia deixa claro que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para tudo. Então, quando eu entro num determinado tempo, eu vou ter que passar por aquele tempo. A saída inteligente é, se eu passei um tempo da minha vida só plantando coisa errada, agora eu tenho que plantar aquilo que eu tenho aprendido à luz da palavra de Deus, porque uma hora essa semeadura ruim vai terminar e uma colheita boa vai chegar. Amém. Mas não adianta eu achar que eu vou fazer as coisas ao meu modo, estou sendo dominado por um monte de coisas, estou fazendo coisas que não convêm, que lá no fundo o Espírito Santo está dizendo para mim, você não precisa disso. Eu gosto de lembrar dos dois malfeitores, que eu ainda falei semana passada, da cruz. Os dois estavam atacando o Senhor. O Espírito Santo falou com os dois. Um parou, deu ouvidos, foi salvo, e o outro morreu, foi para a condenação, e até o final estragou com a vida. Quer dizer, estragou com toda a vida dele. E foi condenado. Então, quais as escolhas que eu tenho feito? Quais as sementes que eu tenho lançado no solo da minha vida? Quando eu tenho entendimento, isso não convém, isso está me dominando. Tem excesso nisso. Isso não glorifica a Deus. Pronto, eu já tenho a resposta. Você não precisa de atendimento. Com todos esses versículos aqui, você tem a resposta para a vida. Espera aí, isso é um abismo. Isso aqui é um abismo. E eu já sei que a palavra de Deus se cumpre. Um pecado não vai ficar sozinho, um pecado vai puxar outro pecado. Eu já sei que a queda vai ser grande. Espera aí, pode alguém colocar fogo no peito e não se queimar? Ou pode alguém andar sobre as brasas e não queimar os pés? Tudo que você for fazer, faça. Qualquer coisa, seja comer, beber, qualquer coisa, para glorificar a Deus. Você pode, qualquer pessoa aí no mundo, pode dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, realmente. Mas será que convém? Será que o preço não vai ser muito alto? Será que você vai dar conta de pagar esse preço lá na frente? Porque isso vai te cobrar caro.
Quando você faz algo que não glorifica a Deus, algo que não convém, que não é o que Deus tem para você. Será que o que está te dominando, não está te dominando já para a ruína? Igual tem pessoas aí fora, como diz a Bíblia, gente que grita sobre tolos. Tem um monte de gente estúpida, tola, gritando sobre tolos, e os tolos param para ouvir mais um tolo. E param, e ouvem, mas olha como é que está a vida dessas pessoas. Caminhando a passos largos para uma destruição cada vez maior. As pessoas ficam cegas porque a televisão vende aquilo que é errado como se fosse uma coisa boa e normal. Igual essa novela que estava passando, não sei se ainda está, vendeu a ideia da mudança de sexo, parece. Era menina que virou menino, isso. E parece que tirou, eu li na própria reportagem, que tirou as mamas, vendeu isso como uma coisa, e a família aceitando, tudo perfeito, como uma coisa bonita, como uma coisa bela, como um final feliz. Aí a novela vende uma ideia de uma coisa que biblicamente é uma destruição. Biblicamente é a ruína de uma família. Biblicamente é o antinatural como uma coisa boa, uma coisa que vai terminar bem. Eu estou feliz, as pessoas estão felizes. Tanto que o normal no mundo é dizer, eu quero ser feliz. Você nunca vai ser feliz desagradando a Deus. É impossível. Tanto é que essas mesmas pessoas que batem no peito, eu quero ser feliz, elas não têm limite. Então, daquilo elas vão para outra coisa, e elas se dopam de remédios, e elas, por fim, muitas tentam suicídio, muitas se suicidam. Tanto que o mundo não está, as pessoas não estão mais felizes com tanta liberdade, eu posso ser, e eu quero ser, e eu vou ser, e enfim, que elas estão se medicando mais e se suicidando mais, e os dados provam isso. Está aí pesquisas e pesquisas que provam que as pessoas estão... Tanto que o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. E Rivotril é um remédio fortíssimo. E sabe o que é triste? Até crente toma. E é uma droga. Por que você tem que recorrer ao Rivotril? É claro que se você recorreu ao Rivotril, é porque você não recorreu ao Senhor. Porque quando você recorre ao Senhor, você não precisa de Rivotril. O único que pode suprir o vazio, dar uma noite tranquila, trazer essa paz, é Jesus. Quando você recorre a Jesus, quando você se esconde nele, você tem uma paz, uma alegria, que você não precisa de nada disso. Nada disso. Mas quando você não se esconde no esconderijo do Altíssimo, mas corre para muitas outras coisas, quer dizer, hoje você toma Rivotril, pode ter certeza, o que toma Rivotril não fica só no Rivotril. É só perguntar. Primeiro que ele começa com 3, 4 gotinhas, e as doses vão sendo aumentadas. Nenhum ficou com a dose inicial, só aumentou. Mas nenhum ficou só com Rivotril. Muitos outros medicamentos foram colocados juntos, porque ele não foi suficiente. Então, você vê que não há limite. Não era para curar, não era para melhorar, não está melhorando. Porque eu estou precisando de mais, eu estou precisando de mais. Não está melhorando nada. Porque quem vai me suprir é Deus. Eu preciso de Deus para me suprir. E quando eu vou me afastando, ou eu não recorro ao Senhor e fico comprando essas ideias vazias, mentirosas, a minha vida tende a afundar. Porque
Você tem que olhar para a cruz, olhar para Jesus, se refugiar nele, se voltar para ele. Ele tem tudo o que você precisa. Não olha para fora, olha para Jesus. Olha para Cristo. Aqui, ó, o Davi, vamos para 2 Samuel 11, 1 a 5, depois 14 a 17 e 27. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou, está ouvindo isso? Ó, época em que os reis saíam para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Ele enviou. E eles derrotaram os moabitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, onde é que era para Davi estar? Na guerra. Então, aí que está o problema. Era para eu estar no culto hoje, mas eu mandei só alguém da família ou eu deixei passar. Era para eu estar buscando a Deus hoje. Hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor. Qual a desculpa para alguém não estar no templo? Ainda de semana, você pode apresentar uma desculpa, mas no domingo, qual a desculpa que alguém pode apresentar? Primeiro dia da semana. Nem no primeiro dia da semana não tem um tempo para Deus? Era um tempo, era a primavera, a época em que todos os reis iam para a guerra. Então, era para o Davi estar na guerra. E nós, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades. Nós precisamos estar vestidos da armadura de Deus, principalmente da couraça. Couraça, você lembra? Você já viu nos filmes dos soldados romanos? Porque aquela armadura se refere à armadura dos romanos. Você lembra de ver que a armadura tinha até a marcação do tanquinho? Aí o sujeito arrancava a armadura, caiu o barrigão? Quem já viu esse filme? Não viu os filmes? Já viram? Então a armadura servia até para achar que o sujeito era esbelto, era incrível, né? Arrancava a armadura, socorro, põe a armadura de novo, por favor. Então, põe a armadura, tinha até a marcação ali, do abdômen tanquinho. Então, a armadura, o capacete, a espada, o escudo, a couraça principalmente, para proteger seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Capacete da salvação. Mantenha o seu olhar no Senhor, a sua mente no Senhor, porque você tem que lembrar que se o diabo dominar a sua mente, ele vai dominar toda a sua vida. O escudo da fé, em todo o tempo a fé. A espada, que é a palavra. Eu preciso me firmar na palavra. Lembrar que em todas as colocações, a Bíblia quando fala do Egito, usa essa expressão, e desceram para o Egito, nunca fala subiram para o Egito. O Egito representa o mundo. Abraão desceu para o Egito, nunca fala subiram para o Egito, desceram para o Egito. Então, quando você se envolve com as coisas do mundo, você desce. Como uma grande queda. Você desce. Você não sobe, você desce. Quando você vai para o Egito, você desce. Então, tudo relacionado ao mundo é descer. Você está descendo. Descendo, você não está subindo. Olhem para o alto. Busquem as coisas que são de cima. Então, as coisas de Deus estão lá em cima. As coisas do diabo desceram para o Egito. É sempre a queda, caiu. Quem está em pé, cuide para que não caia. Sempre queda, sempre está relacionado à queda. Antes da queda vem o orgulho. Então você vê que queda, queda,
queda. Desceram para o Egito. O Egito representa a queda. O mundo representa só queda. Você olhou para o mundo, queda. Você começou a olhar para o mundo, queda. Vai cair. Sempre vai te puxar para baixo. Nunca vi alguém que ficou melhor quando se distanciou de Deus. Então era tempo de guerra. Nós temos a paz de Cristo, mas sabemos que estamos numa guerra constante. O nosso inimigo, Satanás, não brinca de ser diabo. Então, ele estava num tempo de muita paz, mas era tempo de ir à guerra. Nós temos paz, mas não podemos abaixar, tirar nossa armadura. Precisamos estar armados, nossa espada, nos alimentando, porque o diabo está ao derredor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Muito bem, ele não foi para a guerra, não foi para a igreja naquele domingo. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Ele sabia tudo sobre a mulher. Então, ele não foi no culto naquele domingo, ligou o celular, ligou o computador e viu o quê? O que não devia. Ele, quando viu lá, que ele ligou o computador, ligou o celular dele, ele sabia: isso não é para eu ver. Não é para eu ver. Isso não é para mim. Isso aqui não é bom para mim. É Betseba, é filha de Eliã, é mulher de Urias. Eu sei o que tem aqui. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, da sua menstruação. Levava então 7 dias de purificação. Isso dava exatamente no dia fértil. Ela estava assim, extremamente fértil. Ele sabia disso tudo? Sabia. Davi era um homem experiente. Ele sabia de tudo. Inclusive que aquele era um período fértil. Depois voltou para casa, a mulher engravidou, mandou um recado dizendo que estava grávida. Muito bem. O resto, eu vou ler só algumas partes, porque ele entra num processo de tentar esconder o seu pecado. Aquele que deveria ser o terror dos malfeitores, agora, com aquela atitude, deu força a eles. Ele ignorou tudo que estava diante dele. Tudo que ele tinha consciência, um homem consciente. Agora ele começa um processo de tentar esconder o seu pecado. Grande erro. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Tudo que você esconde tem poder sobre você. Você precisa aprender sobre isso. Você cometeu um erro, caia de joelhos diante de Deus e recomece. Porque se você tentar encobrir, você só vai piorar as coisas. Todas as suas tentativas para encobrir aquele pecado foram frustradas, foram inúteis. Muito pelo contrário, ele não conseguiu esconder nada. O que aconteceu quando ele, conscientemente, não conseguiu esconder o seu pecado? Porque ele vivia um tempo onde a confiança e a exaltação tinham tomado conta dele. Sabe quando eu estou seguro demais? Eu tenho glória, eu tenho honra, eu estou altamente abençoado. Mas tem uma coisa que você precisa se lembrar. Quando você chegar no topo, você precisa continuar fazendo aquilo que te levou até lá. E é isso que eu tenho visto acontecer com muita gente. Depois que elas chegaram no topo,
Elas acham que elas agora são importantes demais para continuar fazendo algumas coisas. Deus leva as pessoas para o alto. Só que quando elas chegam lá, muitas começam a achar que não precisam mais fazer as mesmas coisas. As mesmas coisas que fizeram para chegar lá. Só que quando você chega no topo, você precisa continuar fazendo as mesmas coisas. As coisas que te levaram para lá. Você precisa continuar agindo da mesma maneira. Porque nós temos que lembrar que tudo que sobe, desce. E Deus não tem por que continuar mantendo alguém no topo, se o nome dele não é mais glorificado em nada. Muito bem, não conseguiu, não é? No 14 de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. 27, passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou, é sempre bom fazer um círculo aí, ao Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Exatamente o que a palavra de Deus fala. A gente acha que tem controle, e é uma coisa que eu prego bastante: você não tem controle. Um abismo vai puxar outro abismo, um pecado vai puxar outro pecado. O adultério puxou o assassínio, e mentiras, enganos e mais. Joabe ouviu dele, estava aqui, põe Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Ele mandou, escreveu isso para Joabe. Então Joabe foi totalmente conivente. Joabe foi lá e não contestou, não questionou, mas cometeu, apoiou, avalizou a injustiça. E isso é triste, porque não é só aquele que está lá, dando um passo errado, puxando um abismo atrás do outro, mas e aqueles que estão do lado avalizando? Nós temos que lembrar, porque alguém vai levantar e vai dizer assim: não, mas isso foi no Velho Testamento. No Novo Testamento, o quê? Tem os espertos que vão lembrar direitinho do caso, não é? Quem é que lembra? Ananias e Safira. Sim, nós estamos na graça. Mas quando Ananias roubou o Senhor e sua mulher foi conivente, os dois tiveram o mesmo fim, porque eles mentiram, eles enganaram, eles trapacearam. Os dois tiveram o mesmo fim, porque a mulher avalizou o erro do marido. Joabe avalizou, Joabe foi o que executou. E ele deveria ter parado e dito: não, rei, eu não posso compactuar com isso. Ele é um inocente. Eu não quero esse sangue na minha vida. Mas quantas vezes tem alguém ali do seu lado, fazendo algo que você sabe que não está certo diante de Deus, e você está ali passivo, omisso, e sendo conivente com algo que vai afetar a sua vida também.
Vamos continuar no 12, 2 Samuel 12, 1. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Contou essa história para ele. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que a havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Você vê como, quando ele ouviu aquela história, ele ficou indignado, porque é o que acontece com a gente se não vigiarmos. Os erros dos outros saltam, agigantam. É aquilo que eu falo, olhamos com lentes cor-de-rosas para nós e lentes de aumento para os outros. Nós olhamos, uau, que horror, ele merece morrer. Olha o que ele fez. Você vê como a gente consegue rapidinho ver que o outro está fazendo é errado. Mas muitas vezes estamos cegos para nós mesmos. Por isso nós precisamos vigiar, porque é muito fácil você apontar o seu dedo e ver a quantidade de erros que aquela pessoa tal está cometendo. Seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, o irmão da igreja, do lado, o obreiro. Olha o tamanho do erro dessa pessoa e você não está vendo os seus. Está aqui. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Levou uma pancada daquelas, quando Natã disse: você é esse homem. Disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Eu tenho que fazer uma parte, lembrar algo aqui muito importante, como livrou. Por mais de uma década, por cerca de uns 14 anos, Davi foi perseguido por Saul, dia e noite. E nós temos que lembrar que Israel cabe dentro de Sergipe, que é o menor estado do Brasil, que pode ser percorrido em 24 horas num carro, com um carro popular. É uma coisinha. E esse homem procurou Davi por uns 14 anos seguidos e nunca encontrou. Onde estava escondido Davi? Na palma da mão de Deus. Era Deus que estava cuidando, guardando, livrando. Saul nunca pôde tocar no... Davi teve a oportunidade 2 vezes de matá-lo, mas ele nunca conseguiu pegar o Davi. Num país, num lugar tão pequenininho, onde ele perseguia Davi dia e noite. Mas ele nunca conseguiu encontrar Davi. Por quê? Porque o Senhor, eu ungi rei e o livrei das mãos de Saul. Então você vê que depois que ele viveu tantos livramentos, tanta honra, tanta glória, agora ele não precisava buscar a Deus da mesma maneira. Agora é aquilo que eu vejo acontecer. Agora eu tenho saúde, ao invés de eu usar minha saúde para a glória de Deus, não uso. Eu tenho dinheiro, ao invés de eu usar para a glória de Deus, não uso. Eu tenho uma vida abençoada, ao invés de eu usar para a glória de Deus, não é usada. Ele tinha tudo, mas não estava usando. Foi lá e fez o que o Senhor abomina. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou, fala desprezou,
Então, é o que acontece com muita gente. Elas têm desprezado. A palavra vem, a palavra é pregada, mas elas vão e desprezam. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova? Ele estava cego. E começou como? Ele deveria estar num lugar e estava no lugar errado. Ele não tinha o mesmo prazer de guerrear para defender Israel da mesma maneira. Ou seja, tem gente que não tem o mesmo prazer de vir para as reuniões buscar Deus. E é aí que o diabo pega essas pessoas. É aí. Hoje, a Betseba tomando banho pode ser muita coisa. Algo que você liga a TV, seu celular, seu computador, vai ali na rua, está ali no shopping. O diabo vai providenciar a Betseba, que vai ser a sua ruína. Pode ser realmente uma mulher ou um homem, pode ser dinheiro, um negócio ilícito, pode ser alguma coisa que o Senhor reprova, e a pessoa fica cega, despreza tudo que ela sabe que provém de Deus, passa por cima, vai lá e faz. Aqui, ó. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que Ele reprova? Você matou Urias. Você matou Urias. Ó, aqui, ó. O Hitita com a espada dos amonitas. Eu acho muito forte. É muito forte. Quer dizer, não foi você que foi lá e enfiou a espada nele. Mas você teve a intenção, lembra das intenções e motivações. A sua intenção, a sua motivação foi essa, você armou. Você armou. E ficou com a mulher dele. Um abismo puxa outro abismo. E tudo começa quando você se distrai. E ali começa um processo. Quando você olha para fora. Ele olhou para onde? Ele foi para o terraço e olhou para fora. Você tem que olhar para Cristo. Se ele tivesse ido para a guerra e dependendo de Deus, como ele sempre esteve, ele teria se poupado de muitas dores, porque aquela escolha foi uma semeadura que rendeu para ele uma colheita muito, muito dolorosa por muito tempo. Uma outra situação está aqui em 1 Reis 21, que diz assim: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre, falou de Deus, de dar a ti a herança dos meus pais. Eu amo pessoas assim. O Acabe ofereceu uma vinha melhor e ofereceu um valor, o valor que ele quisesse, o dinheiro que ele quisesse, quer dizer, qualquer valor, deu valor, qualquer valor, eu pago o que você quiser, eu pago o que for. Mas o que Nabote falou? Não é o dinheiro. Eu não quero algo melhor, eu não quero dinheiro, eu quero ficar com o que eu recebi dos meus pais, que veio de Deus. Eu amo pessoas estáveis que estão felizes com aquilo que Deus deu a elas. Pessoas que não são volúveis e são levadas por qualquer coisa. Abrem mão daquilo que Deus deu a elas por causa de qualquer coisa. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come?
Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum, e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha dito. Isso para mim é uma outra lição imensa, porque o fraco do Acabe queria aquilo que era do Nabote, o Nabote não queria abrir mão daquilo que era dele. Ele sabia com quem ele estava lidando, que a Jezabel tinha métodos contrários a Deus. Como ele era fraco, ele sabia muito bem que se ele tivesse aquele comportamento que ele teve, deitou, não queria comer, ele ia fazer com que ela agisse. Tanto que eu vou ler para você que Deus disse: você matou Nabote. Porque tudo que ele fez foi com a intenção de levar Jezabel a tomar uma atitude por ele. E a Jezabel fez tudo no nome dele. Tudo que ela fez foi no nome dele. Usou o nome dele. Escreveu cartas no nome dele. Era como ele. Ele sabia que ela estava fazendo tudo aquilo. Como ele era covarde e não conseguia fazer, ele a instigou de alguma forma, agindo daquela forma, tanto que ela falou: é assim que você age como rei de Israel? Quer dizer, você tem poder para agir, por que você não age? Mas tudo bem, pode levantar, comer, que eu vou providenciar isso para você. Ele sabia que os métodos dela eram terríveis, eram maus. Mas Jezabel, ela trabalhou para extinguir completamente, com o nome do Senhor, em Israel, levando o povo a adorar exclusivamente a Baal. Mas quando foi conveniente, ela usou da lei de Moisés. Você vê como são as pessoas? Quando é conveniente, elas usam da religião, elas usam da Bíblia, elas puxam um tom, elas se colocam ou trazem para a situação um tom espiritual. Elas colocam uma espiritualidade na coisa, porque ela diz: decretem um jejum. E por quê? Porque a lei de Moisés dizia que se alguém blasfemasse contra Deus, contra uma autoridade, então decretem um jejum. Ela está falando com quem? Com autoridades religiosas, com gente que cumpria com a religião, com gente que cumpria com as regras da religião, com gente que cumpria com as leis de Moisés. Só que quando receberam aquela ordem para matar um inocente e armarem um plano contra ele, contratando 2 homens vadios, mentirosos, pagaram para aqueles 2 homens mentirem que tinham visto Nabote blasfemar contra Deus e contra o rei, eles fizeram. Só que eles eram praticantes da religião. Eles cumpriam com as leis de Moisés. Mas quando a Jezabel mandou eles matarem um inocente, armarem um plano sórdido, eles fizeram com a maior naturalidade. Mas
aquilo tudo começou com quem? Com a autoridade máxima que não assumiu a sua posição. Que sabia que a Jezabel estava fazendo tudo errado, mas não botou a mão. E aquelas autoridades religiosas receberam todas as direções maldosas, aquele plano terrível para matar um inocente, e cumpriram à risca, foram coniventes, executaram o plano. E eram cumpridores da lei. Você vê, o que adianta você dizer, eu sou crente, sou evangélico, mas quando tem que mentir, mente, quando tem que avalizar um erro, avaliza, quando tem que ser conivente com alguém, é conivente, faz concessões, faz vista grossa. XVI, quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha, como se fosse assim, eu quero isso aqui, matei, tirei você da frente, e morre aqui. Até o Davi, que era um homem dirigido por Deus, achou que ia ficar por aquilo mesmo. Sabe quando a pessoa pensa assim, não, já errei muito, agora não tem saída? Ou, vai ficar por isso mesmo? O diabo cega o entendimento da pessoa. Que aquilo vai ficar por aquilo mesmo, que aquilo não vai ter nenhuma repercussão, ou que ele dá conta de enfrentar o que vai vir pela frente, ou muitas vezes ele nem pensa em nada disso. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias, vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel. Ele é o rei, então ele vai responsabilizar. Ele é o responsável. Que reina em Samaria, agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem, você. Foi igualzinho disso para o Davi. Você matou Urias com a espada dos amonitas. Você assassinou um homem. Não foi ele que foi lá apedrejar, mas foi ele que deu todas as condições para aquela injustiça ser feita. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? Você matou esse homem, quer tomar o que é dele? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por quê? Vamos juntos? Porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. A expressão foi, você se vendeu por causa de nada. Alguns se vendem e fazem o que o Senhor reprova por causa de dinheiro, por causa de sexo. Se vendem por sexo, por dinheiro, para conseguir a aprovação de alguém, porque não conseguem dizer não para alguém. Mas olha aqui, essa última parte, que é a outra, eu quero ler com a gente em pé, Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Não adianta alguém se enganar. Eu vou me enganar. Eu estou cego e estou fazendo o que o Senhor reprova, estou me vendendo. Mas vai terminar aí, vai ficar aí. O que a gente planta, é o que a gente colhe. Não tem como eu dizer, eu plantei arroz, agora eu não quero colher arroz, eu quero feijão. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição.
Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você dá lugar à carne, a carne é que está mandando, você vai ter problemas. Mas quando você é guiado, você anda pelo Espírito, você é abençoado. E não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes é exatamente isso que as pessoas falam, eu tenho feito isso, mas eu não estou vendo. Não se canse de fazer o que é certo diante de Deus, de fazer o que é correto. Até porque você só pode vencer o mal com o bem. Você só vai vencer o mal com o bem. Qualquer situação, escolhas erradas, passos errados, você só vai conseguir vencer com uma nova semeadura correta que agrada a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, porque você não pode desanimar. Você tem que continuar plantando o que é certo todo dia diante de Deus. Aquilo que você tem aprendido à luz da palavra de Deus. Você vai lá e ele semeia no terreno da sua vida, no solo da sua vida. Ainda que pareça que você não está tendo um resultado nenhum disso, você vai ter. Porque isso é bíblico. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Se toda oportunidade que você tiver, faça o bem, faça o que é certo diante de Deus. Especialmente os da família da fé, principalmente para os da igreja, para as pessoas, para os cristãos, para o seu irmão na fé. Principalmente, faça o bem, faça aquilo que você tem oportunidade de abençoar, você tem oportunidade de plantar uma boa semente na vida dessa pessoa, planta. Toda oportunidade que você tiver de plantar uma boa semente, planta, porque isso só vai voltar em benefício para você. Coloquem-se de pé e a mão no coração, que eu quero ler o Salmo 51. Mas antes eu quero que você tenha esse momento, e eu quero que você se lembre do que você ouviu. O pecado do Davi levou a outro pior. Adultério puxou assassinato. Foi o espírito de confiança e exaltação própria que preparou o caminho para a queda. Lembra disso? Pecado leva a pecado. Pecado vai puxar outro pecado. Infidelidade leva a mentira e a destruição do lar. Davi, aquele que deveria ser o terror dos malfeitores, pelo seu próprio ato, lhes fortaleceu as mãos, deu um mau exemplo, inclusive para os da sua casa. Todo o esforço, não quero que você esqueça disso, que Davi fez para esconder o seu crime, se mostrou inútil. E em seu desespero, apressou-se a acrescentar o assassínio ao adultério. Joabe fez o que o rei mandou, as autoridades de Israel fizeram o que Jezabel mandou, sem questionar. Sem questionar. A carne descontrolada de Davi não contentou-se somente em deitar-se com a mulher de Urias, mas o impulsionou a assassinar o marido. Porque quando você entra na carne, a carne, ela é insaciável. Se você dá lugar para a carne, ela te leva ao descontrole, porque a carne no controle leva a descontroles e destruição. O Espírito do Evangelho nos manda vencer o mal com o bem. Você só vence a mentira com a verdade, o equilíbrio vence a bipolaridade. A coerência e o bom senso vencem a contradição,
Porque, como eu li no início, nós vivemos num país de contradições. Nós vivemos num tempo de grandes contradições. Mesmo dentro do Evangelho há muita contradição. Você vê o tempo todo as pessoas tentando desconstruir o que Deus construiu. Eu quero que você guarde uma coisa e quero que repita comigo com seus olhos fechados em Deus. Quando você chegar no topo, vamos juntos. Quando eu chegar no topo, preciso continuar fazendo as mesmas coisas que fiz para chegar lá. Muitos, quando chegam no lugar da promoção, subitamente começam a achar que são muito importantes. Tão importantes que não precisam fazer todas aquelas coisas que eventualmente caem. Nós precisamos ter isso em mente. Devemos lembrar que tudo que o Senhor nos orienta é para o nosso bem. E vai nos fazer avançar. Eu tenho visto um dos maiores erros, tem sido esse. As pessoas, elas deram a Deus aquilo que Deus queria por um tempo. Mas chegam num determinado momento, elas acham que não precisam mais. Mas você precisa continuar fazendo aquilo que te levou a prosperar, a progredir, a promoções. Porque é isso que vai te manter lá. Inclusive, é uma mensagem que eu guardo sempre no meu coração e falo isso na minha casa e falo isso para o meu ministério. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e à medida que Deus vai nos promovendo, nós podemos nos perder com o pensamento de que algumas coisas já não são mais necessárias. Muito mais, com certeza, vai ser muito mais necessário. Porque é muito mais fácil conquistar uma promoção, um progresso, do que manter. Muito mais fácil. Manter muito mais difícil. Davi, quando pecou com Betseba, e ele levou 1 ano para se arrepender, e quando ele se arrependeu, que a venda caiu, que ele viu o que ele estava fazendo com a vida dele, o Salmo 51 é a oração dele de arrependimento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por favor, não se distraia, ouça esse salmo e medita nele hoje à tarde. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Esse versículo 4 eu amo. Olha o que ele disse: contra ti, vamos juntos, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Ele disse, contra ti, só contra ti. Quer dizer, eu não pequei, não foi contra Urias, contra ninguém. Eu pequei contra ti, porque foi do Senhor que eu recebi, o Senhor que falou comigo, o Senhor, foi do Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Foi contra o Senhor. E essa é a mais pura verdade. O Senhor tem feito coisas incríveis por nós. E aí você vai e faz algo, dá à sua carne algo que vai ser a sua ruína, mas você está errando, é contra Deus, é contra Deus. É contra Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concedeu minha mãe.
Ele sabia disso. Você vê que ele tinha total entendimento, porque com o pecado de Adão, todos herdaram essa herança terrível. Adão foi feito sem pecado, mas quando pecou, todos foram feitos pecadores. Mas com o sacrifício da cruz, nós somos justificados. Quando nós olhamos para o Senhor e recebemos o seu perdão, cremos nele, a nossa vida toma outro rumo. Sei que desejas, eu amo o número 6 também. Direto eu falo sobre ele. Sei que desejas a verdade no íntimo. Por isso que eu prego tanto sobre mudança interna. É a verdade no íntimo. Não tem a ver com caras e bocas, com frases de efeito. Tem que ter verdade no íntimo. Diga a verdade no íntimo. De novo, verdade no íntimo. É isso. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Aleluia. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Você vê que o pecado tirou a alegria, tirou a paz. Ele sentia os ossos esmagados. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O 10 eu também amo. Ai, como o 10 é maravilhoso. Olha aqui, vamos juntos. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então é isso que você tem que orar. Cria em mim, cria em mim, cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Chega de instabilidade, de oscilações. Chega de ser dominado por pensamentos, sentimentos, emoções. Chega de ser levado pelas coisas que a carne pede. Devolve-me, amo 12 também. Ao 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Nem tires de mim o teu espírito. Sem o Espírito Santo não tem vida, não tem alegria, não tem paz, não tem sono tranquilo. Você come a comida, faz mal. O Espírito Santo é que traz uma paz e uma vida. Devolve-me a alegria da tua salvação, porque ele tinha perdido a alegria da salvação. O pecado roubou dele a paz, a alegria da salvação, a comunhão com Deus. E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Sustenta-me. E eu tenho que orar. Senhor, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Quer dizer, o meu exemplo vai contribuir para que tantos se voltem para o Senhor. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Ah, Senhor, se eu pudesse pagar por isso, eu traria. Mas Davi sabia que não tinha como pagar. Você não pode pagar pela comunhão, você não pode pagar por um relacionamento com Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Eu quero que você leia, que você repita comigo, vamos juntos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Isso Deus não despreza nunca. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios sinceros. Darás das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer demais por essa manhã, por tudo que o Senhor fez. Eu quero nesse momento tomar posse de uma obra estrondosa, que nenhum saia da mesma maneira, que cada pessoa tenha sido impactada pela mensagem, que nenhum tenha perdido, meu Deus, a essência, mas que tenha entrado de forma revelada, e que uma grande transformação tenha acontecido na vida de cada pessoa, que essa pessoa entenda exatamente isso, um abismo puxa outro abismo, e o que a gente planta, a gente colhe, que ela saia daqui entendendo sobre isso, que tudo seja feito para a honra e a glória do teu nome, tudo deve ser feito para te glorificar, e que cada um entenda, meu Deus, que tudo é permitido. Quer dizer, a pessoa tem o livre-arbítrio, ela pode fazer o que ela quiser, mas será que convém? E o que é que cada um tem deixado dominar? Porque o que deve nos dominar é a tua palavra, e não a nossa carne e as influências desse mundo. Eu oro, meu Deus, para que cada um permaneça focado na cruz, olhando para o alto, olhando para o Senhor, para as coisas que são de cima, meu Pai, porque o Egito é sempre descer, é sempre para baixo, mas as coisas do céu é sempre olhando para o alto, que essa pessoa não se distraia, que ela não se perca, que ela não, meu Deus, se deixe levar por coisas que serão a ruína dela, mas que a cada dia, meu Deus, ela possa se aproximar do Senhor com mais força, com vida, que ela tenha essa comunhão, que ela tenha sede, que ela tenha um desejo imenso de estar com o Senhor, que ela arranque os excessos, que ela não deixe nada dominá-la, tudo que ela sabe que não convém, que ela tire, que ela faça aquilo que vai honrar e glorificar o teu nome, que ela seja uma influência maravilhosa sobre as pessoas, e que ela seja influenciada por coisas grandiosas e jamais por coisas que vão puxá-la para trás. Pai, que cada um saia daqui com a mente limpa e o coração quebrantado e transformado, que nenhum viva da mesma maneira, mas que colha, que todos possam, após entenderem, receberem essa palavra, possam, meu Deus, colocá-la em prática e viver e desfrutar de todos os benefícios, Senhor, que tenhamos colheitas maravilhosas desta manhã. Pai, que todos saiam vestidos dessa mensagem, que todos saiam daqui impactados por ela, e que sejam abençoados e norteados por ela, meu Pai. Eu abençoo a igreja e peço um povo guardado, fortalecido, coberto com teu sangue, um povo que olha para a cruz, um povo que não olha para si mesmo, nem para fora, nem para o mundo, mas que está olhando para o Senhor, que está focado no Senhor, meu Deus, que está plantando a boa semente todos os dias da vida. Eu peço que o Senhor cuide da igreja, meu Deus, abençoa a igreja, abençoa o teu povo. Eu agradeço por tudo e peço que o Senhor proteja cada um desse mundo perdido, em nome de Jesus, que cada um saia daqui salgando e iluminando como igreja do Senhor, brilhando cada vez mais, Senhor, que cada pessoa saia daqui com essa decisão tomada: eu vou salgar, eu vou brilhar cada vez mais, e vou ser a melhor influência que eu puder ser, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, nós te amamos, amém, 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 obrigada, amém.